Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos agora iniciando um aulão de redação, um encontro ao vivo com as turmas 1, 2 e 3. Para a turma 3 eu avisei hoje, então provavelmente o pessoal não teve tempo hábil para participar, até um erro meu, eu deveria ter avisado antes. De toda forma, esse vídeo ele já vai estar disponível na plataforma, você que está assistindo já com certeza já está na plataforma ou assistindo, mas na verdade ou assistindo não, né? Porque o o só pode ser usado para objeto direto. Então, também não pode ser o Lê assistindo a ele, tá? O Lê não pode ser usado com essa. Estou viajando aqui, pessoal. Assistindo ao vídeo, né? Tem por objetivo a análise de redações. Conversarmos sobre redação. Para que vocês não fiquem só presos às aulas gravadas, né? Até por uma surpresa minha, a Eliane demorou um tempo para achar as aulas gravadas, mas depois achou. Então, temos muitas aulas gravadas sobre produção textual, sobre teoria da produção textual. A gente sabe que agora, para o pessoal do EOF, o edital saiu, né? Então, realmente, o pessoal começou a se movimentar mais. Para vocês que já vêm se preparando, a gente já vem numa batida de estudos, então agora reforcem essa batida de estudos, revisem os vídeos anteriores, principalmente em redação, né? Temos lá toda a parte teórica já gravada, já disponível para vocês, e esse vídeo vem a complementar, esse aulão vem a complementar as aulas de redação, ali no módulo redação, tá bom? Como é um encontro ao vivo, todos que estão ao vivo terão a oportunidade de tecerem comentários sobre as redações que aqui serão analisadas. Eu vou buscar não mostrar o nome dos colegas, são redações produzidas pelos alunos das turmas, né? Porque eu não consegui falar com todos e pedir autorização de todos, tá bom? Então, só a pessoa realmente vai saber e vai ser bom, é muito bom quando a gente pode corrigir redações ao vivo. Inclusive, Lívia, tem uma redação tua aqui no meio, tá bom? Então, eu atrarei aqui. Então, eu vou começar com um texto que foi elaborado para o tema 5, tá bom? O tema 5, ele trouxe a referência, deixa eu só pegar aqui porque eu já me esqueci. Só um pouquinho. Vou pegar aqui o tema 5. E essa redação é da galera da turma 1, tá bom? Da turma 1. Bom, o tema 5 tratou sobre educação financeira, beleza? Um tema muito importante que vocês da turma 2 e da turma 3 terão que produzir também, né? Claro, caso queiram, né? Mas seria muito importante que vocês produzissem, tá? O Drummond tá chegando aí. Deixa eu só ajustar aqui. Educação financeira. Pessoal, eu vou mostrar para vocês aqui um processo de correção, beleza? E com a folha de correção também, para que vocês possam acompanhar. E, por favor, eu preciso da participação de todos, tá bom? Eu preciso que todos, ou mesmo com atenção total às minhas análises, mas e principalmente, né, se puderem trazerem comentários, isso vai enriquecer demais a aula. Por quê? Tem vários alunos de vários níveis aqui de estudos. Tem alunos que já fizeram vários textos, tem alunos que já fizeram vários concursos. Então, essa percepção com base na prática, com base nas aulas que nós já tivemos, é muito importante para que nós sejamos bancas a cada análise, tá bom? Claro que eu vou ser o coordenador aqui da análise, mas eu quero que vocês participem. Então, o tema é educação financeira. No âmbito geral, tá? Eu não foquei na educação financeira da família militar, eu não foquei na educação financeira na caserna, eu não foquei na educação financeira num aspecto mais pontuado, mas sim um aspecto mais geral. Por quê? Porque elaborando uma redação para um aspecto geral sobre educação financeira, serão aproveitados os elementos de formatividade. Mesmo que eu faça mesmo que a banca, mesmo que o EOF traga educação financeira na caserna, educação financeira para a família militar. Lembrando que esse tema educação financeira, que é o tema 5, Marcelo, bem-vindo, esse tema, ele é um tema que foi disponibilizado para a turma 1 e a turma 2 ainda não chegou ao tema 5, e a turma 3 muito menos, tá? Então, a gente vai avaliar. Essa redação, eu tenho o nome do aluno aqui, mas eu não vou falar, como eu falei, então vamos então, né, para a análise, vamos parar de enrolação. Analisando o cenário atual, vírgula, analisando o cenário atual, bem-vindo, quem chegou aí foi Alexandre, bem-vindo, Alexandre.
Bem-vindo. Estamos analisando o tema 5. Hoje o aulão é sobre redação, tá? Análise de temas dos nossos alunos. Tema 5, educação financeira, em um âmbito geral. Analisando o cenário atual, observa-se que a falta de um planejamento educacional financeiro é a realidade de grande parte da população. Na primeira parte, como nós já conversamos em muitas ocasiões, é muito importante, nesta primeira parte, que está sendo destacada em amarelo, a primeira parte da nossa introdução, é muito importante que o aluno busque um elemento externo. Tiago, é obrigatória a presença de um elemento externo na primeira parte? Não. Mas como eu já falei para vocês, é um momento de maior liberdade no seu texto para você falar sobre artes, para você falar sobre geografia, para você falar sobre filosofia, para você falar sobre dados. Então é um momento de maior amplitude, porque você está num momento de possibilidade de tratar sobre o assunto também. Lembrando, pessoal, que é sempre importante a visualização da pirâmide da produção textual, pirâmide inversa. A gente tem, sempre terá, nós sempre teremos o quê? Sempre teremos, pessoal, o assunto como algo mais abrangente, beleza? O assunto como algo mais abrangente. Depois nós teremos o tema escolhido a partir de uma fração deste assunto. Isso aqui foi base de conteúdo ali das aulas teóricas, tá? Que é o tema. Inclusive, um aluno fez uma correção que eu escrevi a palavra pirâmide errado, tá? Eu nem corrigi, deixei assim mesmo, porque, enfim, pegou um pouco mal, porque eu sou professor de redação, mas eu realmente errei na digitação. Mas tudo bem, o importante é o conteúdo. Aqui a tese. Então, essa pirâmide, ela deve ser respeitada. Tiago, por que você está falando sobre a pirâmide novamente, a pirâmide de produção textual? É porque, gente, porque a gente está na parte 1 da introdução. Na parte 1 da introdução, a gente pode falar sobre o assunto. E o assunto ele é mais abrangente. Ele é mais abrangente. O assunto ali, por exemplo, é a educação, certo? O assunto, a educação, educar-se, são sistemas de educação, como a população se educa de uma forma geral. Aqui, informatividade, ó. Beleza? Informatividade. Então, pessoal, haja vista que a gente está na primeira parte, na primeira parte eu posso ter maior abrangência. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma frase, sabe de quem? De um cara que eu não gosto muito, tá, gente? Mas eu tento ser o professor mais neutro possível, porque eu não importa se eu gosto ou não do autor X ou autor Y, tá? A gente tem que ter na redação informatividade. Então eu poderia iniciar aqui, sabe como, Lívia? Eu poderia falar sobre Paulo Freire. Porque Paulo Freire tem várias frases sobre este assunto, educação. É claro que se eu trouxer uma frase do Paulo Freire, eu preciso fazer o quê? Eu preciso trazer necessário. O Paulo Freire, eu coloquei educador, tá, gente? Coloquei educador. Como eu disse pra vocês, eu não gosto muito do Paulo Freire, tá? Mas eu tenho que fazer o quê a partir do assunto? Que seja uma frase do Paulo Freire. Eu tenho que fazer isso aqui, gente, que é a transição para o tema. Tá? Porque não basta eu colocar aqui a arma mais importante para vencer a ignorância e a educação, mais ou menos essa é a frase dele, você pode parafrasear, inclusive, né, Leandro? Você não precisa saber exatamente a frase. Você pode parafrasear, você pode iniciar parafraseando Paulo Freire. Tem-se como uma das principais armas contra a ignorância e a falta enfim, a educação. Tem-se a arma, a educação, como, enfim, aí você consegue fazer esse ajuste. Só que tá dentro, tá, porque eu tô falando do assunto que é o qual? Que é educação. Por isso a pirâmide aqui, ó. Neste caso, o assunto é educação. E aí a banca, né, no caso eu, escolhi desse assunto educação o tema educação financeira. Então, como eu falei para vocês, é um momento de maior amplitude piramidal, né, que é a nossa pirâmide inversa. Mas eu preciso transitar para o tema. Né? Como? Tem várias formas. Tem várias formas. Eu posso trazer ainda na primeira parte essa transição, tipo aqui, ó, minimizar aqui, diminuir aqui a tela. Eu posso falar da educação aqui, e aqui dentro,
você diz que a educação é uma arma, né? Aí você coloca ainda aqui na parte 1, que é a parte verde, que é a primeira parte da introdução, que é a apresentação temática, que deve ser feita prioritariamente com um elemento externo. Nessa parte 1, eu já posso fazer a transição para o tema, que é como? Eu disse que a educação é a principal arma, daí eu coloco uma vírgula e coloco porém, no que se refere aos processos educacionais acerca do controle financeiro das famílias ou populacional, o que se vê é um certo afastamento da famosa frase de Paulo Freire, da famosa frase de Freire, beleza? Ponto. Tá bom? Então, isso seria a tal da transição para o tema. Para que a banca entenda que você não está diante de um Frankenstein. Que você só não decorou uma frase do Paulo Freire e já foi para a tese, por exemplo. Beleza? Então, com essa transição, que pode ser feita ainda no primeiro período, você já tem a liberdade de ir para o segundo período, que é qual? Que é onde você vai colocar a tese. Tá bom? Tiago, eu preciso, logo no primeiro período, fazer a transição para o tema? Não. Eu posso aqui só colocar a frase do Paulo Freire, colocar o ponto, colocar nesse contexto, vírgula, infelizmente, vírgula, o abordado por Freire, o abordado por Freire mostra-se distante quando o assunto é educação financeira. Quando o assunto é educação financeira, tá? O que traz um dos maiores problemas, aí vem com as palavrinhas que eu adoro usar, que funciona. Um dos maiores entraves, entre vírgulas, um dos maiores gargalos sociais atuais que refletem nos mais diversos campos. Como? Aí você pode enumerar os argumentos. Como? No superendividamento familiar, bem como problemas psicológicos advindos da falta de recursos financeiros. Ponto. Vamos para a conclusão do parágrafo. Dessa forma, aí tem pronto, gente. Pelo amor de Deus, a gente tem a conclusão da introdução pronta. Ah, Thiago, escreve para mim. Isso já está em aula. Nós já analisamos várias redações. Ponto. Dessa forma, urge que ações sejam implementadas a fim de sanar ou mesmo amenizar esta problemática, aliás, essa, né, que eu falei antes, essa problemática tão recorrente e importante. Ponto. Note que com isso eu teria perpassado pelas 3 partes da introdução. Observe que essa introdução, ela apresentou a parte que está em amarelo e a parte que eu vou colocar aqui em azul. Beleza? Ou seja, o que o aluno fez aqui? Ele trouxe de início uma apresentação temática com um fato. Tá? Isso aqui é um fato. É um fato. Pode ser usada a estratégia de apresentar um fato. Tá? Não é uma tese. E aqui, o que ele fez? Ele trouxe uma... Não sei se vocês perceberam, ele trouxe uma enumeração. Ou seja, é como se eu te deixar em amarelo, tá ruim para enxergar, né? Ele trouxe aqui em azul. Ele trouxe em azul uma enumeração. Tá bom? Em vista disso, inclusive é um elemento de conclusão, né? Como se ele estivesse concluindo. Sim, ele concluiu o parágrafo. Mas em vista disso, temos o endividamento, argumento 1, e a falta de políticas públicas eficazes, argumento 2. O que faltou aqui, gente? Faltou a segunda parte. Então, tudo bem, de repente, não aproveitar a primeira parte, que é a parte 1 aqui, com o elemento externo, tudo bem. Mas você não migrar para uma parte 2, você não migrar para uma parte 2, que é a opinião central, para depois você migrar para a parte 3. Opa. Para a parte 3, que é a conclusão do parágrafo, isso é um problema estrutural. Tá bom? Isso gera um problema estrutural. Que eu vou enumerar aqui
como erros, pessoal que já recebeu correções aí. Eu vou enumerar aqui do lado, ou pode ser do lado direito ou esquerdo, como erros de estrutura. Eu vou colocar aqui o erro 1, que foi um erro estrutural, e aí eu vou mostrar para vocês aqui a outra parte. Aqui, ó, como ficaria esse erro 1, que é da parte de estrutura. Estamos aqui diante da nossa folha de redação, em Excel, tá? Editável, beleza? O aluno 001, Educação Financeira. Então aqui, gente, olha só, parte 2, exatamente como está no nosso edital novo, tá? E no teu edital livre também vai sair dessa forma. O edital do EAOP, ele acompanha, aliás, o edital do EAOP, né? Você é EAOP, né? O edital do EAOP acompanha o edital do EAOF, tá? Ou você é EA ou EAR, agora eu não lembro. Beleza? Então aqui, ele vai ter um erro 1. Eu vou colocar, gente, o seguinte, ok, para apresentação temática, isso aqui é só estrutura, tá? A parte 2 é só estrutura. Só falo sobre estrutura, tá bom? Então aqui na parte 1, ok. Parte 2, eu vou ter que colocar não para ele. Porque não houve a presença de uma segunda parte, entenderam? Aqui na parte 3, desfecho, ok, ele teve um desfecho, beleza? Na parte 3 ele teve um desfecho. Houve aqui o desfecho, tá bom? Então, eu vou fazer o seguinte, como foi o erro 1, eu vou colocar aqui para o aluno se ligar que o erro dele tá aqui, ó, erro 1, tá? Isso tudo que eu estou mostrando para vocês, gente, é para que vocês tenham autonomia para quando receberem a folha de correção, não precisarem, não que eu não vá responder, tá? Mas para que vocês não precisem de explicações. Ela é uma folha complexa? É. Eu ainda não achei o ponto ideal para ela? Não, mas nunca vai ter um ponto totalmente autoelucidativo. Então, foi uma folha que eu criei. E quando eu coloco o erro 1 aqui, eu aponto como um erro, e olha só o que acontece na nota do aluno. 0,5 já vai para 9,5. Tá? E um erro estrutural. Tiago, a banca vai descontar tudo isso? A banca me informou, pessoal, a banca me informou no edital que a parte 2, que é a parte de paragrafação, vão ser 0,5 por erro. E estudando a bibliografia sugerida quanto à estrutura, tem-se, quanto à estrutura, coesão textual e as partes textuais. Claro que eu estou sempre tendo a mão muito pesada com vocês. Beleza? Quando eu vejo que não há uma parte textual, eu coloco como erro. A banca pode entender que não foi um erro tão grave de estrutura, mas pessoal, defendo, vamos voltar para a redação do aluno agora, ou da aluna, né? Eu defendo, gente, o seguinte, eu defendo que o meu aluno precisa apresentar na introdução não só o que está em amarelo e o que está em azul. Eu preciso de algo que eu vou assinalar como amarelo, eu preciso de algo que eu vou assinalar como azul, e eu preciso de algo que eu vou assinalar como verde. Eu preciso, eu preciso ter na parte 1, e tudo isso está em aula gravada, pessoal. Isso aqui eu ensinei em aula gravada, tá? Tem aula gravada sobre estrutura textual. Então eu preciso na parte 1 do quê? Da apresentação do tema. Preferencialmente, não somente com esse fato que esse aluno usou, mas já com elemento externo. E neste caso, já que o tema é educação financeira, que fosse o tal do Paulo Freire, que trata sobre educação. Beleza? Pelo andamento das minhas explanações aqui, e eu já previa esse andamento, é que a gente vai ter 2 horas de aula, tá? Não tô nem aí para vocês. Não tô nem aí para vocês. Eu vou pontuar caso a caso, porque agora é reta final. É reta final. Esse vídeo ele vai ser muito útil. Participem, por favor. Tá todo mundo bem? Vocês estão me acompanhando bem aí? E eu tô acelerado que eu ainda tomei um vinhozinho aqui, então eu tô bem louco, hein? Tá tudo bem, né? Vamos lá. Qualquer coisa me avisem aí. Beleza? Então ele teve, na verdade, a parte 1 e ele teve a parte 3, que é a conclusão. E ele concluiu com uma das técnicas que eu ensinei em aula gravada, tá? Que técnica? Ele concluiu com a técnica que é a técnica da enumeração. Opa.
Que é o quê? Apontar o argumento 1 mais o argumento 2, que não é obrigatório, mas ajuda. Ajuda o professor preguiçoso a corrigir. Por quê? Quando você faz isso, o professor ele vai conseguir enxergar de uma forma bem fácil, né? Com essa numeração, mas isso aqui, né, gente, que a tese, isso tudo é um projeto que a gente vai fazer, ele vai enxergar que você tem isso aqui, ó. Que você tem um projeto de texto, tá? Ele vai enxergar que você tem um projeto de texto. Beleza? Então vamos lá. Agora, pessoal, a gente vai observar se este aluno conectou, porque eu ainda estou focado na estrutura, já que não houve erro de gramática, pelo visto aqui, olhando assim de uma forma rápida, se ele conectou. E aí, vamos para cá. Findada a parte 1, que nós acabamos de revisar, que é qual? Que é qual? A apresentação temática. Eu sei que muitos de vocês sabem disso, não aguentam mais, mas azar. Azar, é quase verão, é verão. Não tô nem aí para vocês, eu vou ficar reforçando o tempo inteiro teoria de produção textual. Eu vou apagar aqui para a gente enxergar se aqui, ó, houve a conexão. Ele usou o depois do ponto, tem que ter uma conexão sempre, tá, gente? Por quê? Porque na parte 2 ela fala sobre parágrafos, paragrafação. Se você não conectar aqui, eu, Thiago, vou tirar 0,5 de ti. Mão pesada, vou fazer o quê? Até para chamar atenção. Então ele colocou em vista disso. Aqui, ó, em vista disso. Em vista disso. Ok, ele fez a conexão. Mas não basta fazer conexão com qualquer elemento. O elemento a ser usado nessa conexão tem que estar de acordo com o momento dissertativo. Qual é o momento dissertativo? Qual seria, Lívia? Qual seria, Eliane, Leandro, o momento dissertativo agora para ele? Qual seria? Qual seria? Só para ver se vocês estão na aula, por favor, coloque no chat. Qual seria o momento dissertativo dele agora? Qual parte ele deveria inserir agora, após a amarela? Eu estou aqui, mas vou almoçar, tá? Ah, tá. Aí tá dando desculpa já, porque não vai responder. Não, eu tô ligado. Tá, mas me fala então, qual é o momento dissertativo que ele teria que entrar aqui, depois do amarelo? Qual é essa parte textual? Ah, os três, é, os argumentos, para poder... Tá me enrolando. Já tá me enrolando. A segunda parte aqui seria a tese. A Ah, terceira parte. tem que ser o azul, não? Oi? Ah, Aí, tá. aí que tá. O que esse Já- aluno errou aqui? Porque eu vi, já está na quinta linha, ainda vai botar a tese? Vai ficar o quê? Vai ficar imenso. Não, aqui São ele tá indo pra, 50 ele tá indo linhas. pra quarta linha. Ele tá indo pra Top quarta linha aqui, ó. tese. É Tese. aqui, ó. É, porque, gente, não se esqueçam. Parte um, tema. Ele usou 3 linhas. Tá bom. Não tá tão grande. Parte 2, tese. Então, ao invés de Tema que colocar. você está falando seria coisa externa, né? Um históricozinho. Exato, 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 exato. Então, na minha forma de avaliar, que reflete o edital e reflete a banca, que não é a única forma de se produzir textos, é a forma que eu, Thiago, enxergo que é a mais simples e fácil de corrigir. E eu não digo para eu corrigir, eu digo para a banca corrigir, porque importa não é a minha nota, é a nota que a banca vai lhe dar. Você ter esse aspecto de clareza na sua introdução, de forma piramidal, a tema, tese e finalizar com argumento, ou com proposta, né, que já mostrei para vocês em aula isso facilita demais a clareza e a correção e o entendimento pela banca do teu projeto de texto. Isso aqui é conteúdo. Tá? Então, faltou ao aluno, na segunda parte, trazer a tese. E aí, ele trouxe só a conclusão. Mas, como ele trouxe a conclusão, e a conclusão ela pode ser inserida por meio desse elemento de coesão, ou em vista disso, né, que poderia ser um assim, poderia ser um portanto, poderia ser com isso, poderia ser dessa forma, poderia ser logo, né? Notem que eu trouxe diversos elementos de conclusão, elementos coesivos de conclusão,
eu não vou tirar ponto. Porque eu já tirei pelo fato dele não ter a parte 2. Tá bom? Pelo fato dele não ter a parte 2. Então, voltando aqui, ó, para nossa folha. Exato, Roberto, eu não tinha visto. Exato, desculpa, o pessoal colocou no chat que eu não vi. Para o pessoal que não está assistindo ao vivo, quem está assistindo a essa aula gravada, houve alguns comentários aqui quando eu perguntei sobre a segunda parte. O Leandro, ele disse tópico frasal ou tese. Exato, seria a tese. O Drummond disse usar um advérbio adjetivo para iniciar a tese. Exato. Aí o Roberto complementou. Nesse contexto, vírgula, e a tese. Vocês já estão focados, gente. Isso aqui é aluno da turma 1, hein? É aluno que não deveria cometer esse erro mais. Tá? Que já está no tema 5. Então, vou mostrar para vocês aqui na folha de correção. Olha só o que vai rolar aqui. Na folha de correção, olha só o que a gente tem. A gente vai ter aqui que a coesão dentro do tema tá correta. Ele usou vírgulas, ele não errou nenhuma conexão. Tá vendo? Coesão são as palavrinhas aquelas, os pronomes, né? Os pronomes, as conjunções, né? Para a tese, eu já coloquei que não havia a presença, né, estrutural. Na verdade, o melhor que eu coloque aqui para o aluno enxergar melhor, tá? Aqui eu vou deixar zerado, por quê? Porque não houve conexão da tese, então ele não poderia errar essa conexão. Tá? Só vou colocar não vou colocar como erro. Beleza? Isso aqui é para vocês entenderem bem a minha folha de correção. Tá? E o desfecho, eu vou colocar ok na coesão, sabe por quê? Porque ele conectou o desfecho com o em vista disso, lembram que eu mostrei agora? E vamos voltar para a redação dele, por quê? Eu preciso olhar na parte 2 do texto dele, no desenvolvimento, se tem algum erro da parte 1. O que é a parte 1? Só para a gente lembrar. São 0,2 por erro, tá no edital. O edital saiu agora. É gramática, é pontuação, é ortografia, caligrafia, vocabulário, acentuação. E ele passou ileso. A parte 2 é estrutura, e a parte 3, conteúdo. Tá? Então, antes de irmos para o desenvolvimento, e somente nessa redação que eu vou ficar tão pontuado, tão detalhada a correção, nas outras eu vou passar mais rápido, tá? Mas eu tô tendo essa intuição de que isso aqui vai ser muito útil para vocês, então por isso que eu estou pontuando com mais calma. Vamos agora analisar na introdução a parte de conteúdo desse aluno. E aqui você tem até o quê? Por erro. Você tem descontos de até, não é 4,5 não, é até 1,5. Vou ajustar aqui a minha folha. Até 1,5, tá? Por erro, de acordo com o último edital. Até 1,5 para pertinência ao tema, até 1,5 para argumentação coerente, até 1,5 para informatividade. Então vamos olhar se ele foi pertinente ao tema na introdução? Vamos verificar se ele teve uma tese completa, e a gente já sabe que não, pessoal. Isso tira muito ponto, gente. Quem está muito focado na aula, que a Eliane não está tanto, que agora vai almoçar e tudo mais, e tudo bem que eu sei que... Se bem que você não está em Manaus, né? Você está agora no Rio. O Rio é o mesmo horário, pô. O Rio é o mesmo horário. Não tem desculpa estar almoçando agora 2h30 da tarde. Mas para quem está focado na minha correção e tá ligado, eu sei que a gente dispersa, eu sei que a aula tá longa, eu sei que eu falo demais, mas já sabe por que não tem a tese. Nós não vimos a tese, pô. Nós vimos uma enumeração. E quando o aluno ele só enumera os argumentos, inclusive eu posso colocar aqui ok, pois houve 2 argumentos, né? Mas eu tenho que tomar cuidado, porque eu preciso ver se ele desenvolveu isso, né, no desenvolvimento. Quando eu não tenho a tese, não tem modalizador, que é o quê? São os advérbios. Eu tive até uma discussão, no bom sentido, né, com um aluno, não lembro, nem sei se está aqui agora, que era a turma 1, sobre essa minha implicância com isso aqui, ó. Com isso aqui, gente. A minha implicância com isso aqui, ó. Tá? Ele falou, Thiago, eu li em algum lugar que se você colocar inegavelmente um advérbio, isso vai tirar ponto. E isso, para mim, essa leitura dele em algum local, algum site e tal, me ajudou demais. Sabe por quê, Roberto? Porque a partir desse input de um aluno, o que eu, como professor, faço? Discuto com o aluno e falo que eu sou o dono da razão? É óbvio que não. Óbvio que não. Peguei meus livros aqui, conversei com algumas professoras, inclusive orientadoras do mestrado, pessoal do doutorado, perguntei para um, para outro, perguntei para os professores de cursinho também, e todos eles foram unânimes. Tiago,
Eu, particularmente, não gosto de usar, por exemplo, inegavelmente entre vírgulas. Eu não gosto, Thiago. Eu, professor fulano de tal, eu não gosto de usar. Não gosto. Mas os advérbios, de acordo com a teoria, são elementos modalizadores e operadores argumentativos. Tiago, não estou entendendo bulhufas do que você está falando. Provavelmente você não assistiu às aulas gravadas. Mas você que não está entendendo bulhufas, entrou agora no curso, não sei quem está assistindo esse vídeo, vamos entender o seguinte, que para que eu tenha uma tese, é importante que ela tenha reforços para que fique claro que é uma tese. E os advérbios e os adjetivos funcionam muito bem para isso. E o que os professores que eu comentei sobre esse apontamento do aluno me falaram? Isso é questão de gosto, mas que ajuda para o aluno que tem dificuldade de trazer uma tese tão clara, e ele colocar um advérbio faz com que aquilo que é um pouco neutro se torne mais persuasivo, mais opinativo. E como nós não queremos nem um pouco que a banca imagine que a gente tem um texto expositivo, já vista que um texto expositivo é de tipologia diversa, requisitada no edital, eu vou jogar na cara da banca de verbos, pô. Inclusive durante a apresentação dos argumentos. Inclusive, não precisam ser advérbios, posso usar, é inegável, é fato, né? É indiscutível que. Porque isso gera mais força. É como o Roberto colocou no chat aqui, o Roberto falou nesse contexto, e até, aliás, como o Drummond colocou, usaram advérbio, adjetivo para iniciar a tese. E aí, pessoal, como eu falei para vocês algumas vezes, podem usar, todos vocês quiserem, adjetivos prontos. Inegavelmente, tal fato pode ser visto como um dos maiores, entre aspas, gargalos sociais atuais. Porque assim você vai ter um elemento forte opinativo. Tiago, mas os temas do EAOP, do CIAR, do EAOF, etc., eles são temas que às vezes não trazem problema. E aí, Roberval, o que eu faço quando o tema não é um problema social? Que é o que vem ocorrendo nos últimos 2 anos. O tema, por exemplo, é a reverência aos símbolos nacionais. Eu vou problematizar, criando minha tese a partir de um problema. Eu vou dizer que, infelizmente, que inegavelmente, ou que infelizmente, hoje o que se vê é o desrespeito quase que generalizado aos símbolos nacionais, o que se mostra como um dos maiores gargalos sociais atuais. Beleza? Eu problematizo e crio minha tese. Pois não, Leandro? Ô, Thiago, nesse caso aí, poderia dizer, em vez de social, cultural, ideológico, não? Exato. E aí você vai brincando com as palavras. Né? Você vai brincando com as palavras. O que vai gerar o peso deste tópico frasal é o adjetivo e o advérbio. Porque você vai mostrar o seguinte, olha só, a banca, o tema é educação financeira, tá? E eu vou te dizer o seguinte, eu vou falar para você a minha opinião. Olha só, eu vou trazer a opinião como o aluno trouxe a opinião dele aqui, tá? Que na verdade não está presente, né? Mas eu entendi a intenção do aluno. A intenção do aluno foi colocar a opinião logo na primeira parte. Eu entendi essa intenção. Então vamos olhar a redação dele aqui. Eu entendi essa intenção. Tá? Então vamos lá. Então, observem que ele meio que tentou na primeira parte, analisando o cenário atual, observa-se que a falta de um planejamento educacional financeiro é a realidade de grande parte da população. Aí tá, cara, beleza, é a realidade. Isso é um o quê? Isso é um fato. Isso é um fato. Isso não é uma tese. Agora, olha a diferença quando eu coloco o modalizador na mesma frase. Na mesma frase. Se eu estiver falando muito alto, aí vocês me falem, porque eu estou bem acelerado aqui, tá? Na mesma frase. Analisando, ó, não era para estar aqui.
Era para estar na parte azul, beleza? Vamos supor que essa fosse a nossa segunda parte. Eu sei que eu estou fazendo de forma repetitiva, mas é para todo mundo entender. Não estou subestimando a inteligência de vocês, eu só quero reforçar. Só quero reforçar. Do que eu estou falando aqui, na segunda parte? Da tese, da ponderação. Haja vista que deveria ter uma primeira parte anterior. Então vamos lá. Vamos supor, vamos agora simular uma segunda parte da introdução. Das 3 partes, azar, eu tô chato hoje. Das 3 partes, que são: parte 1, tema, de preferência com elemento externo; parte 2, tese; parte 3, conclusão, que pode ter enumeração, que pode ter um desfecho. Inclusive, lá nas aulas teóricas, eu falei que a parte 2 pode juntar tese e argumentos também, aqui dentro da parte 2. Você não precisa deixar os argumentos para conclusão. Tá? Vai depender da quantidade de linhas que tem em cada parte. Beleza? Assistam as aulas, pelo amor de Deus, vai ajudá-los. Então vamos lá, vamos transformar isso que está em amarelo em tese. Analisando o cenário atual, observa-se que a falta de planejamento educacional financeiro é a realidade de grande parte da população. E isso, olha só, agora vem a minha opinião. Olha só, população, vem para cá. E esse fenômeno, vírgula, infelizmente, olha o advérbio, vírgula, gera problemas quase que irreversíveis. Olha aqui meu adjetivo, gente. Note que eu não usei o gargalo social. Olha aqui, ó. Cadê o advérbio? Tá aqui, ó. Beleza? Está aqui, ó. Olha a diferença. E eu não estou trazendo nada de fenomenal, não. Eu não estou trazendo nada de genial. Tá? E esse fenômeno, infelizmente, gera problemas quase que irreversíveis. Só que assim, eu não trouxe o tema, né? Irreversíveis. Aliás, ele trouxe o tema assim, ele falou sobre educação financeira, né? Então, sempre aquele cuidado. Será que eu trouxe educação financeira? Irreversíveis, onde? Para quem, né? Irreversíveis. As. Ó, complemento nominal aqui, ó. Reversíveis é adjetivo, né? Olha o complemento nominal aqui para quem já está em sintaxe, hein? Irreversíveis, as famílias. Ah, Thiago, o tema foi família militar, famílias militares. Ah, Thiago, o tema foi genérico, as famílias só. As famílias. Ah, o tema foi Brasil, é sempre Brasil. Tem, ó, as famílias brasileiras. As famílias brasileiras. Ponto. Assim, Schaefer, sabe o que eu estou fazendo? Eu já estou preparando para falar que problemas são esses, que os problemas. Problema 1 vai ser o argumento 1. Saca? Olha aqui, ó. Isso eu teria que ter planejado. Problema 1 é o argumento 1. O problema 2 é o argumento 2. O problema 1 pode ser o quê? Superendividamento. O problema 2 pode ser o quê? Vários problemas psicológicos, até mesmo suicídio. Beleza? Tá bom, gente? Conseguindo se ligar? Então, com isso, ó, lembrando, esse material ele fica em PDF para vocês abaixo da aula, tá? Lembrando, a gente está no processo de migrar para a plataforma nossa nova.
beleza? Tudo que eu estou anotando aqui, gente, como o PDF ele salva em alta qualidade, é só vocês darem um zoom no PDF que vocês vão conseguir enxergar tudo, tá? Não é de hoje que vocês já têm aula comigo há um tempo percebendo que eu sou bem desorganizado. Peço desculpas, inclusive estou trabalhando nisso também para melhorar. Mas tá tudo aqui, ó, tudo que eu falei. Se você assistirem um vídeo, ficarem com o vídeo e com o material, eu tenho certeza que vai dar para acompanhar. Tá bom? E isso vai acarretar o que na nota do aluno? Que eu sei que é uma preocupação de todo mundo, né? Pensar, tá, Thiago, esse erro dele vai acarretar no quê? Na minha correção, que é a mais criteriosa que vocês podem ter, vai acontecer o seguinte: não houve tese, né? Vamos lá. Eu vou indicar na redação dele, eu vou indicar na redação dele o número 2 como erro 2, tá? Eu vou colocar aqui, ó. Pois tá aqui, ó. Erro 2. Beleza? Tangenciamento. É difícil falar em tangenciamento porque os argumentos, eles foram vinculados ao tema. Então, vou colocar aqui, ele não tangenciou. Beleza? Tese neutra expositivo, colocar sim. Porque eu vou enxergar o amarelo dele lá, né, a primeira parte, com uma intenção de tese. Mas eu vou dizer que é expositivo. E isso aqui, ó, é um puta do problema. Porque eu poderia. Tinha duas opções para mim, enquanto professor, que quero picotar vocês mesmo, quando vocês não estão ainda produzindo bem. Eu poderia zerar a redação do aluno, porque a redação dele foi expositiva, mas eu não vou fazer isso, porque a banca não faz isso quando tem argumentos, mesmo que não haja tese. Mas eu posso tirar aqui já de cara um ponto. Ficou neutro. Um de 1,5, ó, para pertinência ao tema. Cara, se o texto dele estiver muito bom, depois eu vou voltar aqui. Se o texto dele pontuar argumentos bons, enfim, eu vou voltar aqui e vou diminuir um pouquinho para 0,8. Isso eu faço, tá, gente? São ajustes. Porque eu sei que a banca não tem uma planilha do Excel. Tá? Essa correção aqui ela é um pouco subjetiva. Que é até o e-mail, tá vendo? É até o e-mail que ele tem desconto por tópico. E o edital deixa bem claro. É pertinência ao tema, argumentação coerente e informatividade. Ou seja, até o e-mail aqui, até o e-mail aqui, até o e-mail aqui. Ou seja, entramos aqui no critério, né, Schaefer, um pouco subjetivo. Tá bom? Vou deixar aqui 0,8 por enquanto. Mas olha só a nota, 8,7. O bom desse aluno é que ele tem pouquíssimos erros ali, ou quase nenhum da parte gramática. Estruturalmente, por enquanto, ele tá. Só que lembrando, eu só estou na introdução, né? Beleza? Só estou na introdução. Vamos agora voltar para a redação. Vamos lá. Agora, nós vamos para a parte 2, tá? Vou diminuir o zoom para mostrar para vocês aqui que a parte 2 dele, de via de regra, por essa quantidade de linhas, está com problema. E provavelmente esse aluno ele ficou um tempo sem fazer redação e foi para o tema 5 direto, porque, enfim, perdeu os outros prazos. Olha a quantidade de linhas. Vou até colocar com outra cor. E isso, para mim, já demonstra um baita de um problema. Olha só. Porque a minha sugestão para vocês não é isso aqui, gente, que aconteceu aqui. Tá? Minha sugestão para vocês, para simplificar. Professor Tiago Costa, o outro professor meu falou que eu posso ter mais parágrafos do que 4 parágrafos. Sim. Outro professor teu dá aula pro EOF há 10 anos. Outro professor teu, ele quer fazer embuste, né, como os meninos falam, porque às vezes, Leandro, o professor ele quer mais que o aluno tenha medo e que acha que ele é o detentor do saber e que é difícil do que o contrário. Eu quero que facilitar. O que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês tenham, gente, uma sugestão que vem dando certo para, cara, centenas de alunos, graças a Deus. Eu quero que vocês tenham 4 partes e não uma, duas, três, 4, 5, 6.
Entenderam? Eu quero que vocês tenham 4 partes. Essas partes são o quê? São 4 parágrafos. Eu sugiro para vocês, para facilitar a vida de vocês, que para cada parte eu sei que, principalmente pelo fato de vocês estarem ao vivo, que vocês são alunos comprometidos, então a maioria de vocês sabe disso que eu tô falando. Mas não custa repetir. O que eu tô fazendo aqui, gente? Parte um é qual? Com a introdução. E eu quero que vocês tenham para a introdução o quê? Também 3 partes. Eu não sei se isso aqui vai ficar bom, tá, gente? Mas vou fazer, eu vou fazer. Eu quero que vocês tenham a parte um. Opa. Eu quero que vocês tenham essas 3 partes na introdução. Eu quero que vocês tenham aqui, ó. Que parte é essa? Desenvolvimento um. Quantas partes que eu quero? Quantas partes eu sugiro para vocês? 3 partes. Tiago, eu tô perdido no que você está fazendo aqui agora. Sabe por que você está perdido? Isso para quem tá perdido, tá? Porque você não assistiu às aulas. Porque você tá perdido porque você não assistiu às aulas. Mas eu quero salvar a tua vida também. Não sei qual é o nível de estudo de vocês que estão aqui, de todos. Não tem como saber. Mas o que, que eu tô falando? Justamente o que não aconteceu na redação desse aluno. Primeira informação. Primeiro, algo que não ocorreu. Não houve 4 partes. Este aluno, olha só, a redação dele, olhada de longe, né? Esse aluno teve 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. 4 são suficientes. Beleza? Especificamente na parte 1. Que é qual, gente? Que é qual a parte 1? Essa aqui, ó. Ele teve quantas partes? A 1 e a 3. Então isso foi um problema. E é aí que eu falei para vocês, aqui, ó. Mostrei para vocês. Aqui, ó. Amarelo e azul. Tá bom? Aqui, ó. Eu já mostrei, mas vou mostrar de novo. Vou mostrar de novo. Repito, mesmo sabendo que a maioria de vocês não precisava disso aqui. Parte 1, tema. Parte 2, tese. Que pode estar com os argumentos. Pode estar. Parte 2, conclusão. Que pode ser os argumentos. Podem ser os argumentos. Mas pode ser o desfecho só. Pode ser proposta. Tá tudo isso em aula. Pode ser só um desfecho mesmo. Está em aula. Aula sobre estrutura textual. Beleza? Então vamos seguir aqui para a parte 2. Lembrando, gente, tudo isso aqui precisa estar conectado. Exemplo aqui, ó. E aqui, ó. Beleza? Tem que estar, gente. Isso aqui é critério avaliativo, cara. Vocês não podem serem teimosos para não decorar isso aqui, ó. Nesse contexto, para ligar a parte 1 à parte 2 e o assim para ligar a parte 2 à parte 3, que é a conclusão. Para deixar claro para a banca que você está colocando a conclusão. Beleza? Já sigo aqui.
Vamos lá. Agora vamos para o desenvolvimento. Preciso conectar, certo? Eu preciso que haja conexão aqui, ó. Entre todas as partes. Assim como entre todas as pequenas partes. Né? Então, vamos verificar se foi feita a conexão aqui. Ele usou inicialmente. Inicialmente é um advérbio de tempo. Eu sugiro que não use um advérbio para iniciar, porque o advérbio não é considerado um elemento de coesão por alguns autores. O nosso autor, né, ele não fala sobre advérbios como... Ele não diz que não é, mas também ele não fala. Então não custa a gente colocar aqui um nesse prisma para iniciar o parágrafo, né? Não custa. Nesse prisma, vírgula. Tá, ele colocou inicialmente, essa vírgula aqui é facultativa, tá, gente? Falando de gramática agora, tá? Depois do advérbio de pequena extensão, a vírgula é facultativa. Inicialmente, é válido destacar que o endividamento da família brasileira impacta de forma negativa na economia do país. Ok, ele só trouxe a primeira parte. Ele trouxe a primeira parte. Qual é a primeira parte? Alguém se lembra do desenvolvimento? Qual é a primeira parte do desenvolvimento? Essa aqui, ó. Essa aqui, ó. O que é isso aqui, ó? O que eu tenho que apresentar na primeira parte? Coloca no chat, por favor. Primeira parte do desenvolvimento, que é a parte 2 do meu parágrafo, que é o desenvolvimento 1. Qual é a primeira parte? Ah, eu tô falando com as paredes aqui, né? Informatividade ou não? Não. A primeira parte do desenvolvimento 1 não é informatividade. Na minha estrutura simples de produção textual. Ah, eu vi fulano colocando logo de cara informatividade e tirou 9 em alguma coisa. Tô falando em facilitar a banca, tá? Para não ficar procurando. A primeira parte é o argumento. Eu preciso trazer para a banca de cara o meu argumento, expor o meu argumento, apresentá-lo ao argumento, né? Apresentá-lo, né? Então aqui é o argumento. Aí eu vou falar um pouco mais, eu vou desenvolver, eu vou fazer o quê? Olha só, eu vou desdobrar o meu argumento. Ampliar aquilo que eu enumerei de repente na introdução. Ele fez isso. Só que a conexão, essa daqui, ó, essa conexão aqui, ó, ela não foi eficiente. Ele não usou aqui, ó, por exemplo, o nesse. Por exemplo, tá? Tem várias para conectar. Tá? Mas ele teve a parte 1, que tá aqui, ó. Observem que ele se preocupou logo no início a ampliar o que ele colocou na enumeração. O que ele colocou na enumeração? Olha só, acompanha aqui o laser aqui, ó. Aqui, ó. Tá? Ele colocou em vista disso, temos endividamento. Tá aqui a primeira enumeração dele. Beleza? Aqui, ó, ele vem com endividamento de novo. Aqui, ó. Tá? E ele desdobrou. Inicialmente, é válido destacar que o endividamento da família brasileira impacta de forma negativa na economia do país. Já tá bom, 3 linhas. Mas ele deveria continuar, né? Porque tem que ter a parte 3. E ele deveria ter conectado melhor. O que isso vai refletir na nota? Vou mostrar para vocês aqui. O que isso reflete na nota? Bem-vindo, Alexandre. O que isso reflete na nota do aluno? Boa tarde. Boa tarde. A gente está corrigindo o tema 5 de um aluno, tá? Estamos falando sobre a folha de correção. Eu vou mostrar para vocês aqui agora o que isso iria impactar, essa falta de iniciar, né, o parágrafo argumentativo com o elemento de coesão. Vou mostrar isso para vocês
na correção. Vai aparecer para vocês aí a folha de correção do aluno, tá? Então, lembrando, aqui no lugar do inicialmente, né, que eu mostrei para vocês antes, o Alexandre chegou um pouco depois e não viu a redação, mas eu já vou voltar para a redação e para a tela para vocês, tá? Então, aqui, gente, o que isso vai impactar? Na parte de estrutura. Quando eu venho para o desenvolvimento, o argumento 1, ele foi posto? Foi, eu vou colocar um ok aqui. Há um argumento 1, lembram que eu mostrei para vocês que há um argumento 1, um tópico frasal? Informatividade não vi ainda, vou olhar, desfecho ainda não. Coesão. Coesão, vou colocar aqui como erro 3. Por quê? Vamos voltar para a redação dele agora. Por que erro 3? É o terceiro erro, né, pontuado. E por que erro? Porque ele não apresentou o parágrafo 1 de desenvolvimento. Ele não demonstrou, ele não iniciou com um elemento claro de coesão. Beleza? Vou mostrar aqui para vocês. Aqui, ó, ele colocou inicialmente. Tiago, mas o professor vai encher o saco quanto a isso? Não sei. Só que como eu não tenho certeza, o que eu vou pedir para vocês? Já que eu não tenho certeza, eu vou pedir para vocês sempre iniciarem os períodos, sempre iniciem os períodos com elemento de coesão. Para que eu não chegue à folha de redação e coloque para vocês aqui, olha só. Vou colocar o númerozinho aqui dentro, né? Olha aqui, ó. Vocês vão ver quando vocês receberem a correção, que eu vou colocar, não a caneta assim, tá, gente? Mas é digitalizado, né? A minha correção é digitalizada. Eu vou colocar aqui o erro 3, e você vai procurar na folhinha o erro 3. Vamos voltar para a folhinha ali, né? E você vai verificar que o erro 3, ele está em qual parte? Ele está em qual parte? Eu falei para vocês que essa aula ia ser longa, hein? Não quero ninguém reclamando, não. Ele vai estar aqui, ó. Ele vai estar aqui. Que parte é essa? É a parte 2, que é a parte do quê? Paragrafação. E o que eu vou fazer com esse erro 3 dele aqui, ó? Que foi o segundo erro, vou colocar como segundo erro. Erro 2. E o que virar aqui na nota já está em 8,2. Beleza? Tiago, mas isso é exagerado, só uma palavra, mas é uma forma de encher o saco de vocês, pô. Uma forma de vocês não errarem mais, de não deixarem de colocar. Pois não, Alexandre, pode falar. Estou à disposição. Só pode falar. Não sei se o senhor clicou errado aí no botãozinho, mas eu vou seguir, tá? Vamos lá. Pois não. Tiago, tem alguma tese que eu consigo argumentar, colocar esses argumentos de coesão de acordo com o contexto? É uma regra? Tá, vamos lá. Vamos organizar. O elemento de coesão que vai ligar a parte 1, que é essa aqui, ó. Deixa eu só organizar aqui. Tem muita informação, né? Vamos lá. Aqui, ó, tô demarcando para vocês a introdução, né? Parte 1. Essa introdução, ela se refere a isso aqui, né? Uma das 4 partes, parte 1, introdução. Tá? Aqui dentro tem 3 partes. Se eu entendi tua pergunta, ela foi a seguinte. Para eu linkar essa parte 1 com essa parte 2, se tem um elemento de coesão padrão, sim, você pode usar sempre o mesmo. Você pode colocar aqui no lugar do inicialmente, qual elemento de coesão? Você pode colocar isso aqui, ó. Nesse prisma e uma vírgula. Se a tua pergunta foi relacionada a isso, sim, esse é um elemento de coesão padrão. Não tem só esse, tem vários, mas você pode usar só esse, se quiser. Tá bem? Se repetir, Se a tua pergunta... repetir a ponto, né? Se repetir o elemento de Oi? coesão 2 vezes, 3 vezes. Exato, exato. E por isso que eu gosto de usar aqui, ó, ao invés do em vista disso, eu gosto de usar o nesse contexto, que já é outro elemento de coesão. Nesse prisma é um, nesse contexto é outro. Só o fato de você trocar o contexto por prisma já, ou nesse viés. Então aqui a gente tem 3 opções. Nesse prisma,
Tem muita opção, gente. E vocês devem treinar sempre usando nos mesmos lugares. Porque se vocês treinarem usando os mesmos elementos nos mesmos lugares, essa repetição vai fazer com que vocês tenham agilidade, né? Usando o mesmo padrão, é aquilo, treinamento físico, né, gente? Quando a gente repete o treinamento, quando a gente repete aquele modo de repetição, que para alguns educadores é algo ruim, a gente quer o quê? A gente quer facilidade, a gente quer objetividade, a gente quer clareza, a gente quer simplicidade, não é? Tempo, menos tempo. E tá tudo bem. Tá tudo bem repetir os mesmos. Beleza? Então, se foi essa a pergunta, Alexandre, eu acho que mas pode complementar. Você quer que eu traga mais alguma observação sobre a tua pergunta? Não, foi esclarecido já. Muito obrigado. Por nada, estou à disposição. Todos vocês me interrompam a hora que quiserem, tá? Vamos lá. Agora, qual é outro problema? Que já evidenciamos. Ele só trouxe uma parte para o desenvolvimento 1, né? Ele só trouxe uma parte. E ele precisa, no mínimo, de 3 partes. Ele só trouxe essa aqui. Então, não houve a parte 2, não houve a parte 3. Para quem está ligado na teoria de produção textual, pessoal, parte 2 é qual? Para eu colocar em preto aqui, para quem não está estudando bem ainda, para quem não sabe muito bem aqui. Qual é a parte 2? Parte 2 do quê, minha gente? Do desenvolvimento 1. A parte 2 do desenvolvimento 1. A parte 2 da parte 2. Eu estou sempre preocupado se eu estou sendo claro ou não, né? Acho que sim. Qual é a parte 2? O argumento 2? Negativo. A parte 2 do desenvolvimento 1 é isso aqui, ó. Essa parte 2 é informatividade. Tiago, a sua aula está muito bagunçada. Tudo bem? Eu vou minimizar aqui e vou reforçar para vocês o que a gente está fazendo. Não é demérito nenhum, todos têm que entender. Eu realmente estou com muitas anotações aqui na tela. A gente está aqui iniciando o desenvolvimento 1 do aluno, que é a parte 2 do meu texto. Cada parte tem 3 partes, no mínimo. A parte 1 do desenvolvimento 1, ele colocou, é o que está em amarelo. Ele deveria fazer o quê? Sabe o que aqui? Ó? Vamos fazer aqui para ele. Ó. A partir desse ponto, ele deveria fazer o seguinte. Sugestão, tá? Vamos lá. Isso pode ser visto. O que pode ser visto? Ele tem que reforçar o argumento dele. O argumento dele foi o quê? Endividamento. Isso pode ser visto a partir do levantamento realizado, eu vou cartear aqui agora, ó. Levantamento realizado acho que é pelo Serasa. Aí eu vou dar uma carteada aqui, porque eu li isso em algum lugar. Serasa Express. Não sei se é assim que escreve, tá? Beleza? Isso aqui, gente, é só para a gente ilustrar o que tem que acontecer aqui agora. A partir do qual... Ah, Thiago, Serasa é uma sigla, vai ser tudo letra maiúscula, vai ser... Eu quero agora, sabe o que, Roberto? E obrigado por ter colocado informatividade, isso mesmo, né? Sabe o que eu quero agora? E é o que vocês farão na hora da prova? Eu quero minhas ideias no papel. Eu não quero parar aqui em Serasa e ficar refletindo, olhando para o mundo, olhando para o tempo, para o fiscal. Eu quero é mais colocar a Serasa do jeito que aparecer para mim aqui. Sabe por quê, Leandro? Por 2 motivos. Primeiro motivo, fator psicológico. É ter a minha redação aparecendo no meu rascunho. Segundo motivo, os professores não são detentores de todo o saber. Se eu, que estou sempre lendo, assim como os professores que corrigirão a redação de vocês, não tenho certeza sobre Serasa,
Possivelmente o professor também não terá, mas eu não vou dar uma caixada tão forte ao ponto de não, depois, quando eu for passar limpo, olhando nos textos motivadores também, olhando nos textos da prova, que por vezes é temática, ou seja, uma prova temática ela trará textos relacionados à educação financeira também. Isso não é tão comum para o EOF, tá? Mas às vezes acontece. Beleza? Mas tudo isso que eu estou mostrando é para reforçar o que, Alexandre? Para reforçar que a segunda parte do meu desenvolvimento 1 é essa. É trazer algo de fora, informações de fora. E eu vou falar que o Serasa Express, ele fez o seguinte, ele realizou um levantamento, e neste levantamento, mais de 90, mais de 85%, mais de 80%, para não cartear tão forte, mais de 80% das famílias brasileiras encontram-se com os nomes nos registros de dívidas. Isso comprova que eu estou certo, que realmente existe um endividamento. E eu vou concluir depois, né? Que aqui a gente segue, né? Eu vou concluir depois. Eu tenho que ter a terceira parte. O que vai acontecer aqui na nota, gente? O que vai acontecer com a nota? Vamos lá. O que vai acontecer com a nota desse aluno? Vai acontecer isso daqui, ó. Não houve informatividade. Vou colocar aqui erro 4. Beleza? Erro 4. E esse erro 4, na sua folha de redação, vai ficar no lado, do lado da margem, né? Beleza? Erro 4. E o que acontece com o erro de estrutura? 0,5. 7,7 a nota. Beleza? Então, Alexandre, tudo isso que eu estou falando para vocês todos, está na folha de correção, porque olha só, eu sei que é muita informação, pessoal, eu sei disso, mas é muito difícil simplificar essa folha. Por isso que quanto mais vocês entenderem a correção, mais fácil vai ser para vocês entenderem a folha. Então aqui, na estrutura, tá? Estrutura é o quê? São as partes. Estrutura é o quê? É a parte 2. Estrutura é o quê? É a paragrafação. Beleza? Estrutura é o quê? É a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Estrutura é enxergar-se no desenvolvimento do aluno, aqui, ó. É enxergar aqui, ó. É olhar para cá e entender o seguinte, cara, ele teve argumento? Ele teve, mas ele não teve a segunda parte. Tá vendo aqui o númerozinho? Ó? Parte 1 do desenvolvimento, a parte 2 do desenvolvimento. Coloquei que não. Eu já vou colocar como erro 5 que ele também não teve o desfecho. É a conclusão do parágrafo. Erro 5. E aí, filho, vou fazer o quê? Eu vou tirar sim. A banca pode não tirar tanto. Mas se a banca me informou que é 0,5 por erro, eu vou colocar 0,5 por erro, caramba. Aí a nota vai baixando. 7,2. Beleza? Tá bom? Estão acompanhando? Isso aí. Só que na verdade eu só vi aqui, né? Agora eu vou para cá, olha só, vou deixar em branco aqui. Porque eu falei sobre o argumento 1, né? E sobre a estrutura do argumento 1. Gramática ele tá bem tranquilo, né? Agora eu vou para a estrutura do argumento 2. Só que olha só como fica a minha vida de corretor agora, quando o cara não organiza a redação. Olha como fica a vida do corretor agora, para enxergar a parte 2. O corretor vai olhar que ele abriu um novo parágrafo e vai ficar puto da cara com o aluno, com o candidato, no caso, né? Por quê? Porque o aluno ele só trouxe argumento, ele já trouxe outra parte. E detalhe, essa outra parte deveria estar onde? Deveria estar unida a essa aqui, no mesmo período. Seguindo aqui, ó. Dessa maneira, é fato a necessidade do Estado atuar para que essa realidade mude. Tudo bem, tinha que ser uma continuação aqui, né? Porque cada parágrafo vai ter um objetivo, gente.
Cada parágrafo tem um objetivo. E se ele abrir um novo parágrafo, o objetivo é trazer um novo argumento e não uma continuação do argumento anterior. Entenderam? Estão acompanhando? Eu não tenho que continuar aqui em outro parágrafo. A continuação se dá dentro do mesmo parágrafo. E como? Colocando períodos, separando o parágrafo em períodos, em partes. E aí voltamos para cá. Voltamos para cá. Isso aqui tá ok. Isso aqui não. Isso aqui não. Tudo isso dentro do quê? Dentro de um parágrafo. E não trazer informatividade em outro parágrafo, né? Não fracionar isso. Porque isso é teoria de produção textual, Alexandre. Alexandre, a teoria de produção textual, ela diz, ela aponta que o parágrafo, ele vai ter uma unidade de sentido, ele vai ter um propósito, cada parágrafo tem um propósito, e o parágrafo de desenvolvimento é desdobrar. Uma dobra, duas dobras, três dobras. A teoria fala isso, não sou eu. Eu só coloco isso de uma forma didática, para vocês enxergarem isso acontecendo. E matemática também, né? Didática na minha concepção matemática. São várias partezinhas ligadas entre si. Pois não, pode falar, Ricardo. Ricardo? Qualquer coisa chama. Ah, tá. Problema. Houve um problema no. Tá com problema. Ah, tá. Pode escrever então pra gente, por favor, Ricardo. Escreva aí que eu vou ler, tá? Vamos lá. Agora, vamos seguir. Dessa maneira, é fato a necessidade do Estado atuar para essa realidade mude. Como exemplo, colocando em prática nas escadas, nas escolas, como disciplina, a educação financeira obrigatória desde o ensino fundamental até o médio. Então, o que o aluno buscou aqui? Ele misturou muita coisa, tem que simplificar. Poderia ter tudo isso que está aqui, mas de uma forma ordenada, tá? Como eu organizaria esse parágrafo? Eu não vou escrever, então preste atenção que eu vou falar para vocês, tá? De que forma eu organizaria? Eu colocaria aqui, ó, nesse prisma, vírgula, é válido destacar que o endividamento da família brasileira impacta de forma negativa na economia do país, tá? Ponto. Ponto. Isso pode ser evidenciado a partir de vários, se eu não soubesse que era o Serasa, tá? A partir de vários levantamentos efetuados por órgãos de proteção ao crédito, tá? Para Tesouro Externo. Órgãos de proteção ao crédito como Serasa e SPC. Ponto de novo. Dessa forma, agora estou na conclusão. Acompanhe, por favor, gente. Terceira parte, tá? Dessa forma, é vital que o Estado atue para mudar essa realidade. Aplicando, vírgula, por exemplo, vírgula, o ensino da prática da disciplina de educação financeira nos colégios. Vírgula, o que amenizaria a problemática. Ponto final. Entenderam qual seria a organização? Do maior para o menor. O maior, o argumento. Depois, a informatividade que eu falei sobre os órgãos de proteção a crédito como Serasa e SPC. E, por fim, eu coloquei um outro período para concluir. E a conclusão deste período se deu de que forma? Com o desfecho, com a opção, porque tem 3 opções, isso está na teoria, nas aulas teóricas gravadas, tá? Com a opção de trazer uma proposta de intervenção a cada desenvolvimento. E a proposta é 1 para o desenvolvimento 1, para o argumento 1, que foi, a saber, o endividamento da família brasileira, foi a inserção da disciplina da educação financeira nos colégios. Beleza? Nos colégios. Bem-vindo, Luciano.
Estamos avaliando uma redação do tema 5, que é educação financeira, tá? Então, houve todo um problema nessa parte 2 dele que se desmembrou em outras partes. Então, Alexandre Lindão, é como se eu tivesse que ter isso tudo como uma única parte. É como se eu tivesse que unificar com uma única parte. Sacaram? Ah, Thiago, vai ficar grande. Eu posso ter até 9 linhas em cada parte, 8. Aliás, se eu diminuir um pouquinho lá e aqui, né? Normalmente você tem 7, 14, 21, 28 para dar entrada em 30. Mas olha quantas linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Uma a mais. Não estaria tão grande. Com os ajustes que eu fiz falando para vocês, né? Espero que vocês estejam captando. Vocês estão muito quietos. Tá tudo ok? Mandem um joinha para mim se tá tudo ok. Vocês estão entendendo? Tá de boa? Manda um joinha só pra eu... Beleza? Show. Valeu, Roberval. Valeu, obrigado, obrigado. Tá, o Ricardo, vamos lá. O Ricardo trouxe aí a observação. Roberto, se quiser falar, pode falar, tá? Tiago, eu notei que ele trouxe, na verdade, uma proposta de intervenção, embora ele tenha utilizado um outro parágrafo, mas eu entendi como se fosse um fechamento, entendeu? É, Essa conotação aí essa ligação da informatividade, realmente ele pecou um pouquinho, mas eu entendi que houve um desfecho, mas embora num outro parágrafo. É isso? exato. Você percebe que esse aluno ele tem o que falar, ele sabe o que ele espera para a redação dele, mas olha a importância dos elementos de coesão para trazerem clareza para o nosso texto. Roberto, você observou isso de forma brilhante. Olha aqui. Observe o que eu vou grifar agora com marca-texto em azul, tá? Olhem aqui, ó. Isso aqui prejudicou demais o andamento da redação. Não é como exemplo, ele teria que colocar aqui um portanto, vírgula. A inserção da prática nas escolas como disciplina da educação financeira. Esse, como exemplo, é um elemento de informatividade. Para informar o quê? E aí o argumento dele está coerente e teria que ser aqui, ó. Isso não seria uma proposta. Informatividade não é proposta. Informatividade é trazer um elemento externo. Né? Então, realmente, Roberto, como você muito bem apontou, a estrutura ficou quebrada e os elementos de coesão utilizados não tiveram eficiência. Eu acho que foi o que você escreveu ali, né? Ele não deveria ser penalizado apenas na estrutura, colocando parágrafo por não deveria existir. Ele não conseguiu fazer informatividade do desfecho, porém, errando os parágrafos. Exato, mas note, Roberto, que eu não fui para nossa correção na parte de conteúdo ainda. Você percebeu? Olha só, eu vou abrir aqui agora. A parte de conteúdo não pode ser penalizada, você tem muita razão. Roberto, você está enxergando agora como avaliador. E é isso que eu quero, Ricardo, que aconteça cada vez que eu entro em aula com vocês. Para que vocês tenham a autocorreção muito forte, né? Muito presente. Porque aí, gente, aí vira uma chavinha em vocês que não tem quem tire uma nota acima de 9. Amém? Eu profetizo. Não tem. Se você entender bem o que está rolando em cada parte, quais são os erros, quais são as tuas dificuldades, porque ele foi feito como boi de piranha, que fala, né? Esse aluno. E é excepcional, porque é um aluno que escreve bem, e que um aluno que não é treinado para analisar um texto vai enxergar, cara, esse texto tá bom, mas a técnica de produção textual que o professor adquire na sua graduação, no seu mestrado, né? Amém, Ricardo? Amém, Roberto? Então, o professor ele estuda para isso, pô, ele tem que ter coesão. Então, se a banca indicou aqui que tem a parte 2, que é a estrutura, ela vai tirar ponto, caramba. E aí, indo ao encontro do que Ricardo falou, eu não tirei ponto aqui, ó. Ele teve um argumento, gente. Indicou uma causa, explicou a tese, indicou uma causa para o problema. Indicou, pô, qual é a causa? Endividamento, superendividamento. Sim, ele não vai perder ponto de conteúdo, que inclusive é o que mais tira ponto. Beleza? Tá vendo aqui? Exatamente como tu falaste, Ricardo. Ele não perdeu ponto aqui na parte de estrutura. Perdão, na parte de conteúdo. Ele perdeu na parte de estrutura. Aqui, ó.
Agora a gente tem que voltar para analisar a estrutura do argumento 2. Vamos lá. E gramática, sim, eu não estou vendo nada de grave, tá? Eu não estou muito focado em gramática. Claro que se fosse a correção na íntegra, eu estaria mais cuidadoso quanto à parte de vírgula e tudo mais, mas ele não está apresentando problemas graves, senão eu teria visto. Ele ou ela, né? Não sei se é aluno ou se é aluna. Beleza? Deixa eu só ver quem está aqui ainda. A Lívia tá aí? Eu não sei se eu confundi o nome dela. Vou ver a Lívia. Lívia saiu? Não dá essa graça, não. Toda hora é Lívia, Lívia. É melhor fazer só a turma 1, turma 2, turma Para de 3. ser possessiva, mulher. Para de ser possessiva. Eu já falei pra você, desse jeito você vai me perder, tá? O passarinho, quando aperta muito, ele voa, hein? Boa não, que eu já botei na gaiola. Aperto com a gaiola fechada. Pois não, Alexandre. A Lívia não tá mais. Tá? Pois não, Alexandre. Ô, Thiago, na redação que você apresentou ali, você pode dar um zoom ali no início ali da redação dele. O tema não entra? Não sei se o senhor percebeu. O título. O título tá sem título. Ele não colocou o título. Na redação é obrigatório colocar o título, né? Que a gente coloca aí na Não, nota. não. Não, só na redação. Não, na redação. Só em alguns concursos militares que é obrigatório. Não é off, não. Tá? Não tem previsão no edital da obrigatoriedade do título. É por a gente ter, como eles dão um título, né? Por exemplo, você colocar ali e a partir do título contar como a 23ª linha ali, como conteúdo, ou não. Não, na verdade não é opcional, o título ele é opcional, e essa folha, Alexandre, é exatamente igual a folha que vocês recebem. Ela é assim, ó, ela não tem espaço para título. É uma folha exatamente igual a que vocês recebem na hora da prova. Por isso que eu peço para vocês imprimirem e escreverem na folha, para vocês treinarem. Agora, quer colocar o título? Não tem problema, pode colocar. Você coloca na primeira linha e segue na outra. Tá? Vamos lá, vamos seguir. Por nada, disponha. Então a gente vai aqui para o ademais. Ademais, a falta de políticas públicas eficazes voltadas à educação financeira precisa sair do papel. Tá um pouco confuso aqui na parte de coerência das palavras, olha só. Ademais, a falta de políticas públicas precisa sair do papel? Não. Ademais, a falta de políticas públicas eficazes voltadas à educação financeira, aí você vem aqui, ó, sugestão, tá? Financeira, é vista como um grande problema. Que aqui eu tô falando do argumento, né? Eu tô falando de um problema, né? Eu tô falando de algo negativo. É vista como um grande problema. Ponto final. Políticas públicas, aliás, ponto final, tal fato gera uma necessária aplicação de políticas públicas. Só que não é legal colocar políticas públicas aqui agora. Por quê, Roberto? Porque ele não é para apresentar a intervenção aqui. A intervenção fica no final. É bem o que você falou, Ricardo. Ele não estaria apresentando uma intervenção, e sim, ele está fazendo isso. Mas não é o momento para isso. Concordam? O momento é apresentar o argumento. O argumento dele, deixa eu voltar aqui na introdução, olhem só. É justamente esse. Olha aqui, ó, vou apagar para vocês enxergarem melhor. Aqui tá o argumento dele, ó. Falta de políticas públicas eficazes. Então, esse era o argumento dele mesmo. Então, ele deve apontar que isso é um problema. Por isso eu coloquei em vermelho. É vista essa falta, né? A falta é vista como um grande problema, para poder ajustar a redação dele.
Beleza? Tá, mas para não picotar tanto, lá na minha folha de redação, não, vou seguir aqui. Eu vou colocar que ele apresentou um argumento, tá? Depois, ponto. Desde 2020, vírgula, aqui ele tem um erro de pontuação. Vou colocar como erro 5. Aí vamos lá para a folha. Vamos lá para a folha. Vamos para a folha. Tá, aqui, ó. Erro 5, pontuação. Aquela vírgula que eu apontei para vocês ali, ó. Aqui dá mais um erro. Aqui, ó. 7, nota 7. Tá, e aqui, ele colocou coesão no argumento, colocou, e eu vou colocar que ele apresentou o argumento 1, tá? O 2, perdão. Eu vou, porque ele trouxe a retomada daquilo que está na introdução. Informatividade, vamos ver agora. Tá? Eu acho que não tem. Acho que não tem informatividade. Schaefer está na área? Schaefer? Tá. Schaefer, isso é algo que eu já conversei contigo aqui em Santa Maria. Tá? Essa minha insistência em informatividade. Eu percebi que neste ano, aliás, neste ano mesmo, porque é no ano corrente, neste ano, a banca considerou como nota máxima de informatividade a presença de apenas 2 elementos. Já era o suficiente. Tá? Então, ele não tira informatividade como se você tiver 2, ele não tira nenhum ponto. Tá? Tipo, uma introdução e outro trazendo Serasa, por exemplo, né? Beleza? Eles não cobram muita informatividade na parte do EAOSH, né? Mas o Enem realmente exato. cobra essa parte. Exato. Vi alunos que só trouxeram na introdução e não perderam pontos também de informatividade. Mas eu vi alunos que não trouxeram nenhum elemento externo e perderam pontos, tá? Então você tem que ter. A gente tem que pensar sempre no alto nível, né, Leandro? Então a gente tem que pensar assim, cara, eu preciso ter 2, pelo menos. Um na introdução, que é mais fácil, e outro em um dos desenvolvimentos. E que se eu não houver estudado o tema, e eu não tiver isso como algo decorado, buscar os textos motivadores e parafraseá-los, que é uma saída boa. Funciona, vários alunos tiram notas altas. É exatamente Tá? isso, Thiago, porque realmente esse sistema deles está vindo muito coisa positiva e voltado mais para dentro do quartel, né? Aí fica mais complicado. É bom dar uma olhadinha aí, começar a olhar o Nota E agora, essas coisas assim. Exato. Exato, e esse tema educação financeira é um tema de um dos meses, né? Tem a questão da prevenção da saúde mental e educação financeira está muito em voga na FAB. Exatamente. É um tema muito importante, esse que a gente está vendo agora. E também essa parte voltada aí para a parte histórica da FAB também, os membros da FAB, essa coisa aí. Exato, e o projeto Valores, né? Valores não, o projeto PFV. Fortalecimento de valores, né? Pois não, Roberto, patriotismo, né? Tiago, o senso comum, todo mundo fala a mesma coisa, isso pode ser prejudicial? Isso é uma coisa comum a todo mundo? Ou a gente deve procurar desviar um pouco disso, para ter mais informatividade, não ser comum a todo mundo? Foi o que eu falei. Busque ao menos um elemento totalmente externo e que tenha mais criatividade. E nós temos vários prontos. Tá? Por exemplo, a gente tem a obra Ensaio sobre a Cegueira, a gente tem as revoluções industriais, francesa, inglesa, a gente tem alguns trechos de filósofos, algumas frases que nos ajudam. A gente tem mais ainda que eu posso trazer para vocês. Mas o senso comum, ele não é nem um pouco prejudicial, Roberto, se você vai pontuando cada parte textual bem conectada e com argumentos válidos, sabe? O maior problema do aluno... Oi? A Constituição também, que fala muito, bastante. Exato, a Constituição Federal. Focar não só no artigo 5º, de repente, né? São elementos importantes que também podem ser vistos, Roberto, a depender do professor, como senso comum, porque muita gente usa, né?
Mas, assim, o mais importante, Roberto, que vocês já devem ter percebido, é a clareza em cada parte textual, a busca de ao menos 2 elementos de informatividade, mesmo que um seja senso comum, e a estrutura textual bem pontuada, né? Saber bem o que cada parte, porque, gente, a gente tem tantas redações com nota acima de 9 que foram tão simples, que dão tanta raiva, mas não é para ter raiva. Nelas há tudo que precisa. E pouca informatividade, e pouca criatividade. Pois não, pode falar, Roberto. Eu estava me referindo aí, na verdade, por exemplo, todo mundo citar como exemplo o programa de fortalecimento de valores. Isso é uma coisa muito assim, estrondosa, todo mundo ficar falando isso. Não tem problema algum, sabe por quê, Roberto? Isso acontece muito com o Enem. No Enem, os corretores, e a gente que dá aula para o Enem, a gente às vezes pega uma sequência de 8 redações com os mesmos elementos. O que a gente, olha só, Roberto, para todo mundo ficar bem tranquilo mesmo, e isso é fato, porque a cabeça de professor, ela tá comigo aqui, eu sou professor, eu corrijo, eu sou banca de correção também. A gente quer que tenha coerência aquela ideia que você coloca. E que ela seja de fora. Se você fosse o criador do PFV, seria autoral e não geraria um elemento externo, entendeu? Então tem que ser externo. Por mais banal que seja. E tem que ter o quê? Aí vem o tal do Frankenstein que não pode ser criado, né? Tem que ter transições. Se eu quero usar, por exemplo, no meu texto futebol para falar sobre educação financeira, eu posso, pô. Eu posso dizer que, infelizmente, o que se vê no final das carreiras de diversos atletas, isso é gerado por conta da falta de educação financeira no princípio da carreira. Mas eu tenho que fazer a transição para a educação financeira, para a família, enfim. Então, o problema maior não é o senso comum, a banalização de frase, etc. O problema é a não conexão com a ideia de cada parte do seu texto e cada propósito. Você sabe o que você está fazendo no desenvolvimento 1? Você tem que saber, a gente sabe. Lá eu estou argumentando. Você sabe que aquele elemento, ele realmente é, como o Enem fala, ele é produtivo, ou seja, ele se linka de forma clara ao seu argumento escolhido, seja ele problemas psicológicos ou mesmo a questão do superendividamento. Então, sim, Roberto, não se preocupe com o senso comum e não se preocupe com elementos muito, muito simples, mas os tenha. Essa é a tua preocupação maior. Por quê? Eu vou voltar para a folha aqui. Olha só, você vai entrar no impasse do professor agora, Roberto. Vocês todos vão entrar comigo agora no impasse do avaliador. Qual é o impasse do avaliador? Ele vem aqui na parte 3 do conteúdo. Conteúdo, né? Que é o que a gente está conversando. Aí ele vem aqui, eu vou iluminar para vocês aqui. Ele vem aqui, né? Deixa aqui. Ele vem aqui, tá? Ele está aqui na informatividade, que é o que a gente está discutindo. E eu chamei o Schaefer porque há um tempo que ele está percebendo o concurso com essa tendência, né? Aí, ele vê que você colocou na introdução o Paulo Freire. Tá, mas é uma frase que todo mundo sabe, educação é a maior arma. Mas é uma frase, pô. Como é que ele não vai colocar aqui, Roberto? Ah, mas ele pode colocar em partes. Sabe por que ele vai colocar em partes? Porque ele vai ver que você não vinculou isso ao tema educação financeira, de forma clara. O em partes é quando há um elemento, mas não é produtivo. Aí no desenvolvimento 1, né, por exemplo, aqui o nosso aluno não colocou. Ele não colocou elemento de informatividade. Só que eu não vou agora tirar o e-mail dele, entendeu? Porque isso aqui é um todo, é a redação inteira. Alusão histórica, tá tudo aqui na folhinha, gente, ó. Dados, filosofia, exemplos, analogias, artes, geografia. No desenvolvimento 1, vocês não estão olhando para a redação dele agora, mas eu estou olhando aqui. Ele não trouxe nada também. Ele trouxe só uma proposta. Então, não. No 2, gente. No 2, deixa eu ver aqui. Ele só trouxe proposta também. Ele está focado em propostas. Eu vou colocar não. Então, esse cara ali vai ter que perder ponto em informatividade. Eu não vou tirar um e-mail, sabe por quê, Roberto? Porque eu não posso ser hipócrita de achar que a redação dele não me informou de alguma forma, né? Aí entra o que você falou, Schaefer.
informatividade não é só pontuar elementos externos. É isso também, mas é informar o meu leitor acerca de argumentos coerentes sobre uma determinada tese que eu estou defendendo. Então, eu não posso tirar um e-mail, mas eu vou tirar um ponto aqui. Ó, eu não posso deixar de tirar menos, eu não vou tirar menos que um ponto, pô, porque a redação dele inteira não houve algo externo. Claro. Beleza, Roberto? Te respondi? Então você entrou comigo, todos vocês nesse impasse aqui, ó. Pô, o cara trouxe Paulo Freire, mas, cara, como é que eu vou falar que não? Se ele linkou com o tema, por mais que seja banal. Aí a Constituição, aí a Revolução Industrial, aí eu saio sobre a cegueira. Aí a obra O Grito, né? O pessoal da redação do Enem gosta muito de usar a obra O Grito, que mostra o desespero de um povo, etc. Beleza? Vamos aqui para a gente ir para o fechamento. Vamos lá. Aí, ó, desde 2020, consta na base comum curricular. Aí coloca depois um ponto e depois o porém. Gente, não faça isso, porque você tem que desenvolver. Raciocinem comigo, cara. A gente dificulta as coisas, mas os nomes já trazem pra gente o que a gente tem que fazer. Como é que eu vou desenvolver algo que eu tô quebrando no meio? Eu tô quebrando aqui um porém. Quebra. E quebra ainda mais, porque ele colocou um ponto aqui também, né? Então eu não posso quebrar meu desenvolvimento, ele tem que ser desenvolvido, pô. Aqui veria um portanto, né? Na prática a realidade é outra. Mas assim, teria que ser um desfecho e tudo mais, né? Por conseguinte, é possível é possível afirmar que órgãos de iniciativa privada, entidades governamentais, precisam é, e precisam estudar urgentemente, aliás, não é estudar, precisam entender urgentemente. Eu não entendi a palavra, tá vendo? Aqui gerou um problema de grafia. Precisa urgentemente para que aconteça a mudança desse cenário. Precisa atuar. Precisam atuarem, ele colocou aqui. Aí ele errou aqui, precisam atuar. Seria o eu 6. Vou colocar ali. Eu 6. É, pode ser também, né? Mas eu acho que é atuar. Urgentemente, ó, para que aconteça a mudança desse cenário. Então ele vai perder ponto aqui de estrutura de novo. E detalhe, vocês perceberam que o conteúdo dele não tá ruim? A questão é organização. Ele apresentou o argumento 2. E foi coerente, tá? Mas aqui, ó, o 2 ok. Informatividade, a segunda parte não. Desfecho. Vão ser outros números, né? Não. É realmente, ó. Aqui, ó. Vendo? Beleza? Cai muita pontuação. Ah, eu precisava tirar tanto ponto, um pra cá, um pra cá, um pra cá, um pra cá. Não, não precisaria. A parte de conteúdo, já tirei 0,8 e já tirei 1 aqui. Tá? Então, eu vejo que o argumento dele é coerente. Ele tem argumento, né? Ele traz a argumentação. Então, não vou tirar aqui, ó. Ele traz a argumentação, né? Aqui, ó. Beleza? Tá ficando mais claro para vocês a folha de correção? Mais clara, né? A folha de correção? Acredito que sim, né? Estão percebendo que cada parte é para uma coisa aqui, ó.
Eu tinha pensado em colorir isso quando eu montei, mas eu acho que ia ficar mais bagunçado ainda. Beleza, chefe. Não, tu já viu essa folha de redação mais de 200 vezes, chefe, pelo amor de Deus. Não precisa nem me falar. Tá, vamos lá. Agora, para finalizar. Em suma, a educação financeira precisa ter o mesmo peso das demais disciplinas que compõem o currículo nacional da educação. Tá vendo? Ele está repetindo, 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 repetindo. Por isso que, às vezes, é ruim você colocar a proposta dissolvida no texto. Assim, a população, desde cedo, saberá lidar com as situações envolvendo dinheiro e bens de forma crítica e consciente. Tá? Cuidado quando vocês estiverem fazendo proposta, para não cometer esse erro aqui, ó. Busquem, pessoal, opa, busquem sempre se afastar de com isso conseguiremos, sabe? Conseguiremos, sei lá, né? Não, poderemos. Você não é o alecrim dourado, né? Poderemos, vírgula, então, diminuir a distância, aí segue, né? Tá bom? A conclusão dele não trouxe resultados. Ah, não, tá aqui, ó. Sim, a população. Resultado, tá ok. Trouxe a proposta, mas ela foi meio que repetitiva. Não trouxe retomada, tá, gente? Opa, tá horrível. Não trouxe isso aqui, ó. É obrigatório? Não, mas quando uma redação tá meio quebrada, isso aqui ajuda. Retomar o tema, pelo menos, e a tese, né? Do início da conclusão. Assim, fica evidente que, acerca da ausência da educação financeira nas famílias, observa-se um grande problema social advindo. Ponto. Dessa forma, é importante que políticas sejam aplicadas e tudo mais. Tá bom? Então, a gente vai dar por encerrada a avaliação dessa redação. É importante para vocês notarem quanto tempo demora, né, para uma correção. Isso, Roberto, bom, tendem, né, a melhorar. Realmente, essa correção detalhada, ela é demorada. Ficamos quase 2 horas aí juntos, né? Para mim foi muito proveitoso. Isso aqui gerou um vídeo muito legal. Para vocês, acredito que também tenha sido. Cada um está em um nível, sei. Para quem sentiu dificuldade em alguns aspectos apontados aqui, o nosso curso ele dá subsídios para vocês na parte da teoria da produção textual. Então, acessem, busquem as aulas de redação. Estão na plataforma nova, estão na plataforma antiga também, a gente está nessa questão da transição. Vocês receberão um convite para participarem do novo projeto, que é o Intensivão. As aulas serão aos sábados pela manhã, das 10 ao meio-dia. Teremos o recesso de Natal e Ano Novo, mas depois a gente volta janeiro, fevereiro até a prova. Tá? A gente abriu agora esse produto para o pessoal de fora. E para vocês, a gente vai fazer um convite e vai ter um valorzinho bem pequeno, o mínimo que a gente pode ofertar, porque eu prometi para o gestor que eu vou passar uma graninha para ele, então a gente precisa vender. E daí a gente vai colocar como plus para o curso de vocês, tá? Vocês têm um acesso tipo prata, e vocês vão ter o acesso ouro. Aí vocês vão ter acesso também a essa preparação. Não é obrigatório vocês estarem nela, tá? Para vocês saberem. Ela é uma síntese do que a gente vem fazendo, que é o quê? Todas as questões estão separadas por tópicos, eu vou entrar às 10 da manhã no sábado e vou responder, a partir de fonética e fonologia, todas as questões dos últimos 8 anos, que eu puder dentro de 2 horas. E assim eu vou separando o conteúdo até terminarmos o tempo, né? E vai ser um intensivão. O nome é intensivão. Vai ter um grupo específico, vão ter recados específicos, vai ter um material específico para eles, né? E se vocês quiserem adquirir esse aumento da assinatura, uma assinatura hoje que a gente considera que vocês têm, vocês vão receber o convite no e-mail e vocês podem aceitar ou não. Vai ficar menos de R$100, tá, gente? Pode ser parcelado em 4, 5 vezes, eu acho.
E esse dinheirinho aí vai tudo pro Jason, tá? Que é o nosso gestor ali do TI, pra gente poder pagar todo o trabalho dele aqui com a formatação do curso e tudo mais. Beleza, gente? Dado o recado, fiquem com Deus. O pessoal da turma 2, as correções estão lá na pasta, tá? Só do Schaefer não tá, porque eu já tinha feito a correção dele. Beleza? Estamos juntos, Drummond, obrigado, Alexandre. Valeu, Thiago. Obrigado. Eu vou passar ali para minha outra redação aqui, para postar lá também. Tá, beleza. Que é a educação financeira que vocês estão agora do turma 2. Isso. Beleza? Até mais, Roberto. Pois não, Alexandre. Podem falar se quiserem, estou à disposição ainda. Pode falar. Ou é só um tchau? Então, tchau. Abraço, Ricardo. Abraço. Beleza, abraço. Fiquem com Deus, tá? Contem comigo. A sua aula Até mais. fica gravada? Tá gravada, vai para a plataforma logo mais. Lá nas aulas gravadas. Nas aulas ao vivo. Beleza. Tá bom? Mas vamos conversando ali, que eu vou te mostrando, tá bom? Valeu, Thiago. Obrigado aí, obrigado a todos.